Bom dia, paz no Senhor Deus para todos vocês, muito contentamento, que o seu coração esteja vivendo a palavra de Deus. Isso é muito importante, que Ele nos dê sabedoria no dia de hoje para a gente aprender cada vez mais a sua palavra. Hoje nós vamos fazer um breve resumo do livro de Sofônias, que faz parte do Antigo Testamento. Quando Deus criou o mundo, a gente se maravilhou com toda aquela composição de detalhes, de Deus criando todas as coisas em ordem, de maneira espetacular e maravilhosa. E daí aconteceu o pecado lá no Jardim do Éden e as coisas mudaram. Mas essa mudança não é do plano de Deus, mas do plano do homem. E Deus se zangou muito com a humanidade e chegou até a amaldiçoar a humanidade. E essa maldição só foi retirada através da morte de Jesus Cristo na cruz, que Jesus carregou os nossos pecados lá na cruz. Este livro nos mostra o outro lado do nosso Pai, um Pai que está muito triste, muito zangado com a humanidade. Um Pai tão zangado que ao invés de criar, Ele vai destruir. Mas essa destruição que Deus está causando a primeira, a segunda vez, a terceira vez, Ele está causando que é para eliminar as forças malignas deste mundo, trazer redenção, trazer arrependimento para que as pessoas voltem para Ele. Nós vamos descobrir no livro de Sofônias de hoje que a maioria das pessoas imaginam aquele Deus que perdoa tudo. Até hoje em dia, se eu fizer isso, aquilo, Deus vai perdoar e fica por isso mesmo. Amanhã peca tudo de novo, faz pior ainda, Deus vai me perdoar. Não, nós vamos analisar bem o livro de Sofônias, que há consequências. E às vezes as consequências vêm com desastres, com guerras, com o fogo. Nós vemos na época de Noé, veio com o dilúvio. Então a gente tem que, antes de pecar, pensar nesse outro lado do Deus maravilhoso. É um Deus também justo. É um Deus que Ele vai usar de todos os recursos para trazer seus filhos de volta para Ele. Antes de começar, vamos ver aí a lista dos livros dos menores profetas. Os livros dos 12 menores profetas, que são os menores livros, são os últimos livros do Antigo Testamento. E eles são Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageus, Zacarias e Malaquias. O livro de Sofônias foi escrito pelo próprio Sofônias e o motivo era motivar o povo ao arrependimento. E esse arrependimento que ele estava escrevendo é basicamente sobre Judá e sobre as nações em geral. E foi escrito nos anos de 641 a 628 a.C. O capítulo 1 fala sobre o julgamento sobre Judá. Julgamento sobre quem? Sobre os descrentes, sobre os líderes religiosos, sobre os líderes políticos e comerciais. Então, todo o povo, podemos assim dizer, entra nesse julgamento. E qual povo? Quem não está seguindo a lei de Deus como Ele deseja. Vejam a seguir alguns versículos resumindo tudo isso. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, e eliminarei até o último vestígio o seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras
de modo que todos se esquecerão deles. Sofonias 1, versículo 4. Sim, castigarei os que participam de cultos idólatras e enchem a casa de seus senhores de violência e engano. Sofonias 1, versículo 9. Vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem boa nem má. Sofonias 1, versículo 12. Porque pecaram contra o Senhor, eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Sofonias 1, versículo 17. Deus declarou a destruição de Jerusalém por causa do culto ao Deus Baal, que era o demônio. A perversidade que trazia violência e opressão para toda a sociedade, os sacerdotes idólatras e os acomodados no pecado. E o capítulo 2 vai falar sobre o julgamento das nações. Que nações são essas? Além de Judá, está falando das nações vizinhas de Judá, principalmente os filisteus, os moabitas, a Etiópia, a Assíria, toda a Síria, que a capital é Nínive. E daí nós vamos ver a seguir que existe a referência a todas as nações. Essas nações aí estão representando o mundo num todo no julgamento final. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Sofonias 2, versículo 2. O litoral filisteu se transformará em pasto, lugar de acampamento de pastores e currais para os rebanhos. Sofonias 2, versículo 6. Ouvi zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas, que riem de meu povo e invadem suas fronteiras. Sofonias 2, versículo 8. Vocês, etíopes, também serão mortos por minha espada, diz o Senhor. Sofonias 2, versículo 12. E com sua mão ele ferirá as terras do norte e destruirá a terra da Síria. Fará de Nínive uma terra vazia e desolada, seca, como um deserto. Sofonias 2, versículo 13. No capítulo 3, que é o último capítulo do livro, Deus vai falar sobre a destruição de Judá. Agora veja que essa destruição não aconteceu só uma vez, aconteceu outras vezes. Deus tentando dar mais e mais oportunidade para o povo de Judá de se arrependerem dos pecados, mas eles estavam sempre voltando ao pecado. É o que acontece nos dias de hoje. Todos nós sabemos que nós temos que arrepender, mas se a gente olhar o mundo em geral, o mundo está imerso no pecado. Nós não vemos muitas pessoas santificadas deste mundo, não é? A maioria está voltada para a maldade, apesar dos inúmeros esforços de Deus que estão relatados na Bíblia, do clamor de Deus para que a gente se volte para Ele, isso ainda não está acontecendo. Agora, quando a gente ouve os rumores de guerra, das doenças, das pestes, aí a gente fala, meu Deus, o que é que está acontecendo?
Por que é que a gente fica tão surpreso se é algo que está falando na palavra de Deus? Nós não temos nada que nos surpreender, mas fazer um exame de consciência, arrepender dos nossos pecados e estar sempre próximo de Deus. Porque estando próximo de Deus, nós temos a proteção necessária contra o mal. Aí está falando que Deus vai eliminar os inimigos de Jerusalém. São aquelas pessoas que estão ligadas às artes satânicas, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, quer seja do lado político. Deus vai fazer uma limpeza, eliminar todos eles e vai ficar os humildes de coração, as pessoas que aceitam a Ele, as pessoas que vivem de acordo com a sua palavra. É isso que vai acontecer. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Sofônias 3, versículo 1. Exterminei as nações, destruí suas torres, suas ruas ficaram desertas, suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes, nenhum sequer. Sofônias 3, versículo 6. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Sofônias 3, versículo 8. Vocês acompanharam aí nos versículos anteriores na tela que o profeta Sofônias vai fazer uma transição da destruição de Jerusalém que houve no passado com a destruição futura que acontecerá no julgamento final de Deus, no dia do Senhor, como é chamado na Bíblia. Agora, o que é que aconteceu no passado? O povo de Deus veio até a terra prometida, não é? Os israelitas não vieram, Deus não os guiou até a terra prometida? Sim, Deus os guiou para a terra prometida, essa foi uma grande oportunidade para eles. E aí cada tribo recebeu uma porção de terra. E o que é que aconteceu depois? Eles começaram a se juntar aos cananitas e a viver no pecado. Deus não queria os cananitas lá porque eles cultuavam a Baal, a idolatria era muito grande ali. Todos os tipos de pecado, eles sacrificavam crianças, muita prostituição, injustiça social de todas as maneiras. Ele queria que o seu povo morasse ali, mas o que aconteceu? O povo se rebelou. E aí eles entraram numa situação de muito sofrimento, nós vemos aí no decorrer da história, é muito para falar. Veja que numa outra circunstância, isso tudo levou o povo judeu ao cativeiro. Judá foi invadido pelos babilônios, eles foram levados ao cativeiro e depois Deus os trouxe de volta para Jerusalém. E o que é que aconteceu? Continuaram no pecado. Veja que se nós fizermos uma ponte para o Novo Testamento, quem é que crucificou Jesus? Não foi esse mesmo povo? Então vamos pensar nisso, que Deus ele é muito bom, mas ele traz o julgamento. E ele está mostrando aqui no livro de Sofônias o que significa esse julgamento, o que é que ele é capaz de fazer, o que é que ele já fez e irá fazer no futuro contra essas pessoas que não se arrependerem, não se voltarem para o caminho do bem. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus.
Sofônias 3, versículo 4. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá a calamidade. Sofônias 3, versículo 15. Tratarei severamente todos os que oprimiram, salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Sofônias 3, versículo 19. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra, e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Sofônias 3, versículo 20. E o versículo-chave de todo o livro é: esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles. Sofônias 1, versículo 4. Para encerrar, o versículo 2, 3 mostra para nós também o que é que Deus quer de nós. Ele nos ordena a praticar a justiça e a humildade, e que talvez tenham abrigo da ira do Senhor. Talvez, porque tudo vai depender do julgamento de Deus. O que significa o nome Sofônias? Aquele protegido por Deus, ou aquele que Deus esconde. Veja bem que a pessoa, para ser escondida nos dias da tribulação, no dia do julgamento em que toda a ira de Deus vai cair sobre a terra, essas pessoas que serão protegidas por Deus, escondidas por Deus, como Sofônias estava sendo, são as pessoas que praticam a justiça e a humildade. As pessoas que vivem de acordo com aquilo que Deus quer que elas façam. É isso para hoje, meus amigos. Um bom dia para vocês. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que o nosso horário de vídeos vai mudar um pouquinho. Toda sexta e domingo não vai haver vídeo, mas vai haver os outros trabalhos do grupo. Por que é que não vai haver vídeo? Para adequar melhor as necessidades do grupo, a necessidade da audiência e para que o nosso trabalho flua melhor. Antes, na segunda-feira, nós não tínhamos vídeo. Agora nós vamos ter vídeo todas as segundas e a sessão Gotas de Luz será em vídeo e não em áudio, como estava sendo anteriormente. Um bom dia para todos vocês. Que Deus nos ensine a viver na justiça e humildade e de acordo com a sua palavra. Muita paz no seu coração, meus irmãos. Que Jesus os abençoe abundantemente. Amém.